A escuridão envolvia a vida de Jó como uma nuvem densa. Suas esperanças, antes tão firmes, agora se desmanchavam como pó ao vento. Seus amigos, aqueles que deveriam lhe dar consolo, o confrontavam com palavras duras, como se o sofrimento fosse culpa dele. Bildade, em Jó 18, lança sua acusação, descrevendo o destino dos ímpios com crueldade. Mas a alma de Jó já estava no limite, exausta, machucada. Cada palavra era uma flecha que rasgava o coração. Jó, porém, permanecia firme. Sua dor era imensa, mas sua fé resistia, porque, em meio à tragédia, ele acreditava que Deus de alguma forma estava vendo. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então Bildade de Suar respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Os amigos de Jó queriam reprimir suas palavras. Eles não queriam que Jó falasse. Eles não queriam que Jó expressasse suas emoções, como estava se sentindo. Há pessoas que não querem nos deixar falar. Há pessoas em que a nossa amizade ou relacionamento com elas só existe se nós ficarmos calados, se nós não nos posicionarmos, se nós reprimirmos como nos sentimos ou pensamos. Elas querem estar no controle de tudo, inclusive das nossas vidas e emoções. E é muito importante dizer que isso não é saudável e que relacionamento com pessoas assim deve ser evitado, porque repressão emocional transforma dor em isolamento. Pessoas que agem dessa forma querem fazer de nós seus escravos, suas escravas, mas isso está contrário ao que está escrito, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não devemos permitir que ninguém mais nos aprisione. Nós somos livres em Cristo. Nesse sentido, no Salmos 32, versículo 3, o salmista diz o seguinte: quando guardei o silêncio, meus ossos se consumiram pelos meus gemidos o dia todo. Perceba, enquanto o salmista não pôde falar sobre como estava sentindo-se, enquanto o salmista não pôde falar sobre o seu pecado, verbalizar sobre como estava sentindo, sobre como estava se sentindo, ele apodrecia por dentro. Falar sobre como estamos nos sentindo é fundamental para o processo de cura. E mais importante ainda é que as pessoas que vão nos ouvir saibam nos ouvir sem nos julgar de certa forma. Não submeta a sua vida a relacionamentos em que você não pode expressar sua opinião ou falar como se sente. Não submeta a sua vida a esse tipo de relacionamento. Especialmente no meio cristão, há pessoas que não querem que nós falemos sobre nossos erros ou sobre nossos sentimentos ruins, digamos assim, sobre nossas tentações. E tornou quase pecado falar sobre tentações que cercam nossa alma. E ser tentado não é pecado. Pecado é consumar o fato, a tentação. Falar sobre como estamos nos sentindo ou sobre aquilo que nos tenta na igreja deve ser natural, o ambiente propício para isso. Porque quando reprimimos tanto a maneira como estamos nos sentindo ou aquilo que nos tenta, como o salmista, nós vamos apodrecendo por dentro. E na minha opinião, a pessoa que mais nos ensina nesse sentido é o Senhor Jesus. Observe Jesus. Ele ouve pecadores, ele conversa com pecadores, ele come com pecadores, com publicanos. Ele está entre as pessoas que cometem erros e ele para ouvi-las com interesse genuíno. Jesus ouve a mulher samaritana, Jesus ouve a mulher adúltera, que sim merecia a morte. Mas o Senhor Jesus poupa a vida dela, dando-lhe ouvido. Jesus para ouvir a mulher do fluxo de sangue. Nós precisamos ter um coração sensível e habilitado, ouvidos prontos para ouvir sobre como as pessoas estão se sentindo, sobre suas lutas, suas tentações, e ser resposta de oração a elas. Porque somos considerados como animais.
e somos ignorantes aos seus olhos. Na cabeça de Bildade, Jó não fazia sentido. O que Jó falava, para ele, não fazia sentido. E por quê? Porque na cabeça de Bildade, era óbvio que ele e os outros amigos estavam com a razão. E Jó completamente errado. Há pessoas que só se importam com a sua perspectiva e visão de mundo. Há pessoas que o mundo gira em torno daquilo que elas acreditam. Elas não procuram entender como as outras pessoas se sentem ou como elas pensam. Meu pai era assim. Na cabeça dele, o mundo funcionava exatamente como ele imaginava. Ele não queria nos permitir fazer ou tentar coisas diferentes daquilo que ele já havia traçado para a nossa vida. Só para lhe dar um exemplo, um dos meus irmãos foi comprar uma moto, certa vez uma moto 0 km. Ele, a primeira pessoa na família a fazer isso. Na hora de escolher a cor, ele não queria que o meu irmão comprasse. Meu irmão ia pagar com o dinheiro dele, tá? Não era o dinheiro do meu pai, não. Era o dinheiro dele. Meu pai não queria que o meu irmão escolhesse a moto de cor vermelha, porque, segundo ele, era mais visada pelos ladrões, era mais roubada. Então, meu pai disse, escolha a preta. Isso gerou uma confusão de vários dias na família. Meu irmão não cedeu. Ele acabou comprando a moto vermelha e nunca foi roubado. Mas isso gerou um mal-estar gigantesco. Quase que o meu irmão, inclusive, desiste da compra. O meu pai é essa pessoa repressora. Hoje ele, mais de idade, e nós já não moramos mais com ele, então ele já deu uma diminuída, mas continua do mesmo jeito. O que eu quero dizer é que há pessoas que querem controlar todas as nossas ações, atitudes e sentimentos. E também a nossa fé, muitas vezes. Mas em todo e qualquer relacionamento, seja de amizade, de cônjuge, de pai e filho, nós precisamos ter um interesse real nas pessoas. E nesse sentido, veja o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O diálogo, a conversa é fundamental para a construção de um relacionamento saudável. Eu e Carol, por exemplo, nós conversamos muito. Desde antes de namorar, que eu e Carol conversamos muito, eu sempre fui muito franco com ela. Só para você entender o contexto. A família de Carol não é que eles fossem ricos, mas comparado a mim, que era bem pobre, eles tinham bem mais condições financeiras. O avô de Carol, que era comerciante, ele dava um certo suporte à família, inclusive a Carol. Quando nós estávamos conversando sobre o namoro, eu disse a Carol, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. E é isso que eu vou fazer na minha vida. Quer seja para ser rico ou para ser pobre, é isso que eu vou fazer a minha vida. E eu não quero atrapalhar a sua vida. E por que eu disse isso? Porque Carol, ela é muito inteligente. Você me vê e me ouve. Mas saiba que por trás tem Carol, que me ajuda, dá suporte em tudo. Então, muito do que o Jesus e a Bíblia é hoje é fruto do empenho dela também. Ela é muito inteligente, muito diferenciada. A expectativa da família dela é que ela fosse professora universitária. Eu sabia disso. Então eu disse, eu não quero atrapalhar a sua vida. Mas o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. E se nós acabarmos por aqui, tá tudo bem. Eu amo você, mas eu não quero atrapalhar a sua vida. Ela não aceitou minha proposta, pelo contrário, ela disse sim, e a minha vocação passou a ser a vocação dela. Ela abriu mão das expectativas que a família dela tinha para ela, para viver o bom plano de Deus para as nossas vidas. Ao longo do tempo, nós passamos por muitas adversidades, muita escassez, especialmente no início do nosso relacionamento. Mas Carol sempre gerenciou muito bem as nossas finanças. Eu lembro que da época em que nós tínhamos apenas R$5 para fazer um lanche. E aí ela fazia o gerenciamento de forma que eu comesse e ela também ainda sobrasse um pouco para a sobremesa. Sempre foi assim. Sempre com muito diálogo.
Por que é que eu estou falando isso? Porque a construção de um relacionamento saudável passa, e muito, pelo diálogo, por conversar, por abrir seu coração. Seja sincero, meu irmão, minha irmã, com quem quer que seja. E se alguém não permite que você seja quem você é importante que você repense esse relacionamento. Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? Em outras palavras, Bildade continua dizendo a Jó: você não é tão importante quanto você acha que é. Você não merece tanta atenção assim. Bildade, ele continua querendo rebaixar, diminuir Jó. A atitude de Bildade não representa a vontade de Deus em nossos relacionamentos, porque ouvir o outro, importar-se com eles de forma genuína, também é amar ao próximo. E em Tiago capítulo 1, versículo 19, está escrito o seguinte sobre isso: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A palavra usada por Tiago aqui para ouvir é akousati, que vem do verbo akou. Esse verbo pode ser traduzido como ouvir, escutar ou prestar atenção. Ele implica não apenas o ato de ouvir fisicamente, mas também a compreensão e consideração do que está sendo dito, deixando claro que nós devemos ter uma escuta ativa e atenta. Não é só estar fisicamente presente, é ouvir ativamente, interessar-se pelo que o outro está dizendo. Os amigos de Jó não demonstravam esse amor a ele, essa empatia. O que eles queriam era impor o seu pensamento goela abaixo na cabeça de Jó, que também não se rende. Jó nos ensina muito, meu irmão, minha irmã. Ele nos ensina muito, porque ele está vulnerável, ele está quebrado, ele está de luto, fragilizado. Mas mesmo assim ele não abre mão de sua identidade e convicções. Que eu e você possamos seguir o mesmo caminho. A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos lançam por terra. Mais uma vez, Bildade diz que quem agrada a Deus prospera materialmente. Nós já vimos que isso não é bem assim que funciona. O sucesso material não garante que qualquer pessoa tenha um relacionamento agradável com Deus. O Senhor Jesus deixa isso muito claro na parábola do rico insensato, em Lucas capítulo 12, versículos de 16 a 21. Veja o que está escrito. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. O Senhor Jesus deixa muito claro que nem sempre o rico tem a bênção de Deus. Eu explico isso de forma bem detalhada, qual deve ser a relação entre o cristão e o dinheiro no meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia. Ele é um guia muito completo. Nele eu abordo praticamente todos os aspectos da relação entre cristão e dinheiro. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira saber mais sobre ele. Mas é muito importante que você saiba: o relacionamento com Deus não passa necessariamente pelo sucesso material, financeiro. Isso está mais ligado à maneira como nós administramos os recursos que o Senhor nos dá, com a sabedoria que Ele nos dá por meio da sua palavra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço prende firme.
O nó corredio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho. Para Bildade, tribulação e tragédia só existem na vida do ímpio. É importante ter em mente o contexto em que ele está. Ele não tem o conhecimento de Deus que eu e você temos hoje, o mesmo conhecimento que se desenvolveu ao longo do Antigo Testamento, porque nós vemos, por exemplo, o salmista dizendo que o ímpio, embora tenha uma vida tranquila, no final ele herdará a perdição. O que eu quero dizer é que mesmo ao longo do Novo Testamento, a percepção com relação à vida do ímpio muda. Mas algumas coisas que Bildade diz aqui são verdade. Sim, em alguns momentos os amigos de Jó têm razão. Por exemplo, o medo e a desconfiança são companheiros constantes da desonestidade. O ímpio, ele vive com a sombra da justiça à espreita. Sim, em algum momento a casa pode cair, como se diz. Ele sabe disso. Em algum momento as coisas podem dar errado. Em algum momento ele pode ser descoberto, ela pode ser descoberta e pega. Nós vemos, por exemplo, os traficantes no Rio de Janeiro, que quando a polícia fecha o cerco e decide pegar, muitas vezes eles são presos ou mortos. Essa é a herança do ímpio. Essa é a colheita do ímpio. O medo e a desconfiança são seus companheiros. Nisso, Bildade tem razão. Quem vive pecando contra o Senhor, quem vive pecando contra a justiça terrena, colherá em algum momento a adversidade. E com relação ao ímpio, a Bíblia ela amplifica a sombra, o terror que cerca sua vida, apontando a sua própria consciência como seu principal carrasco. Veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Consciência cauterizada. O ímpio tem o seu entendimento bloqueado pela atuação de Satanás. Embora ele viva com medo constante, embora ele viva à sombra da justiça terrena ou de Deus, mas a sua consciência cauterizada não lhe permite tomar a decisão de arrepender-se, entregar a sua vida a Jesus e mudar a rota. Esse convencimento só vem mediante uma coisa: a atuação do Espírito Santo. Não é a eloquência, não é a igreja, não é o pregador, a pregadora, não é o ambiente, não é se tem fogo ou se é frio. É o Espírito Santo. Somente ele é capaz de convencer o homem ou a mulher, o ímpio, do pecado, da justiça e do juízo, mediante a clara exposição das Escrituras. Perceba que ao longo da história da igreja, não são os grandes pregadores que mais ganham pessoas para Jesus. Embora Deus levante homens e mulheres em cada geração para anunciar o evangelho às massas, estatisticamente falando, estudos apontam que os maiores evangelistas e os maiores ganhadores de almas são pessoas comuns. É a mãe, o pai, o irmão, o filho, o amigo, o vizinho. Eu, por exemplo, fui evangelizado por amigos na escola. Deus, em sua soberania, ele usa diversas pessoas, nos mais diversos locais, enfim. Mas tenha em mente isso ao anunciar o evangelho. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não você. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Bildade conclui que Jó é ímpio. Bildade conclui que Jó não teme a Deus, por isso está passando por tamanha adversidade. A conclusão precipitada pode nos levar a julgamentos errôneos. Esses dias, por exemplo, meu filho Nicolas, ele cometeu alguns erros na escola e foi chamado a atenção. Em 3 dias, ele foi à coordenação 3 vezes. Pois é, Carol conversou com ele
e o disciplinou na primeira vez. Depois veio um reincidente 2 dias depois e ele foi disciplinado e corrigido também mais uma vez. No terceiro dia, ele cometeu um outro erro. Eu achava que havia sido o mesmo erro cometido nos outros 2 dias e já estava pronto para discipliná-lo, aumentar ainda mais o castigo. Mas eu não sabia da história completa, então eu esperei. Ele perguntou: pai, o senhor vai me colocar de castigo? Eu disse: vou esperar para saber a história completa. Daí, Carol, que é quem tinha todas as informações, me disse o que havia acontecido. Eu também conversei com o Nicolas, ele me contou o que havia acontecido e eu decidi que ele havia errado sim, mas não era reincidente. Não era o mesmo erro dos outros 2 dias. Embora ele tenha cometido um erro, digamos, de forma inocente, é um erro. Aqui em casa, erro é tratado com erro. Obviamente que se ele tivesse errado porque queria, então o castigo teria sido aplicado de uma forma. Mas como foi um erro sem querer, o castigo foi aplicado de outra forma. O que eu quero dizer é que se eu tivesse me precipitado, eu teria sido injusto com ele. Eu teria sido injusto. Ele teria sido corrigido de forma injusta. E isso poderia trazer uma grande angústia, tristeza e desânimo para a sua alma. Isso no relacionamento pai e filho, mas em muitos momentos, em muitos casos da vida, eu e você precisamos estar atentos para não tomar decisões ou posicionamentos precipitados e acabar cometendo julgamentos errôneos, ferindo as pessoas. Porque por trás da tragédia e da desgraça, pode haver um homem e uma mulher de Deus genuínos. Pode haver um homem de oração, uma mulher de oração, cuja voz é ouvida no céu, mas que está passando pela adversidade. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, há algo muito lindo sobre isso. O Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor está atento à nossa atitude. Nós vemos aquilo que está diante de nós, mas o que o Senhor Deus enxerga é o coração. Acusar sem procurar compreender é também uma forma de violência. Por isso que o Senhor Jesus, no seu ensino, diz que há muitos assassinos de palavras por causa disso. Porque muitas vezes nós não matamos o corpo, mas ferimos mortalmente a alma. Com nossas atitudes, com nossas palavras, agravamos a dor e o sofrimento do outro. Que Deus nos dê sabedoria e que as nossas palavras promovam vida e cura, ao invés de morte e dor. Vamos orar? Pai Santo, nós chegamos ao Senhor com corações humildes e quebrantados, reconhecendo que, assim como Jó, muitas vezes enfrentamos tempestades que parecem esmagar nossa fé. Senhor, em meio às acusações e incompreensões que recebemos, pedimos a sua força para permanecermos firmes. Quando nos sentimos perdidos, sem rumo, lembre-nos, Senhor, da sua presença constante. Sabemos que o caminho dos ímpios é de destruição, como Bildade falou, mas no Senhor encontramos justiça e misericórdia. Sustenta-nos, Senhor, para que não nos desviemos do teu caminho, mesmo quando as circunstâncias parecerem impossíveis. Dá-nos a coragem para confiar em teus planos, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Que a nossa fé seja inabalável, assim como Jó permaneceu firme no Senhor. Abençoa-nos com a tua paz e que a tua luz nos guie em cada momento de escuridão. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda. Considere ser um membro do canal ou enviar sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Deus abençoe. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber por que calar pode ser mais perigoso que falar, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Jesus é a minha justiça. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.